Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e vamos resolver nessa videoaula mais uma questão de geometria plana. E a questão, pessoal, diz o seguinte: eu quero achar a área desse círculo de tal modo que, perceba, ele está inscrito numa semicircunferência, no qual foi dado alguns valores esses que dependem aí das tangentes aí, né? O diâmetro, né? Tangencia essa circunferência e o ponto de tangência nitidamente até a extremidade mede 30 unidades e um outro segmento que também é tangente a essa circunferência inscrita, do ponto de tangência até a extremidade da linha da semicircunferência, mede 12 unidades. Bom, vamos começar nomeando aí os pontos importantes para a gente observar esta figura. Eu vou dizer que aqui é A, aqui é B, e aqui é C. Vamos notar agora os pontos de tangências. Aqui é D, aqui é E, aqui é F. Tudo bem? Vou chamar o centro aqui, ó. Esse meu centro aqui, eu vou chamar de centro P. O centro da minha circunferência, a qual eu quero achar a área do círculo, o qual eu quero achar a área, é centro P. A primeira observação que a gente pode fazer aqui, pessoal, é a seguinte. Nós podemos olhar para esse círculo que está inscrito na semicircunferência, como ele tangencia essa semicircunferência. Ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, o centro da semicircunferência é o centro do círculo e o ponto de tangência. Esses três pontos são colineares. Isso é algo assim que, por definição, a gente pode seguir essa ideia, tudo bem? Então, ó, vou riscar aqui. Então, esses pontos estão numa mesma reta, né? Segmento de reta, né? Perfeito. Feito isso, pessoal, vamos baixar aqui, ó, o raio, que nós já sabemos que, ao baixar o raio ao ponto de tangência de uma reta que é tangente ao círculo, ele forma com o ponto de tangência um ângulo de 90 graus. Tá aqui, pessoal. Feito isso, observe o seguinte, que este triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, no qual a gente pode nomear aqui, colocar as medidas dos lados, identificar as medidas dos lados, posto que, perceba que aqui é o raiozinho, né, do meu círculo. Agora, perceba o seguinte, que do centro, vou chamar esse centro aqui de O, do meu centro O até o raio, perdão, do centro O até a extremidade do meu semicírculo é o raio do semicírculo. Ah, então, peraí, esse pedaço daqui, do ponto P ao centro do semicírculo, vai ser o raio menos R.
E por que menos R? Porque eu tirei esse pedacinho aqui, ó. Tudo bem? Aqui fica tranquilo, né? Porque aqui é o próprio raio do círculo inscrito, né? Agora, preste atenção, do ponto F ao ponto O, perceba, de A a O é o raio do semicírculo. Então, de F a O é o raio menos 30. Sim, aqui é o raio, esse pedacinho é o raio menos 30, porque eu tirei esse pedacinho, esse 30 unidades ali. Feito isso, está nítido, está claro ali que a gente tem que aplicar o teorema de Pitágoras. É o que a gente vai fazer agora. Então vamos partir aí para o teorema de Pitágoras. Fazendo o seguinte. Deixa eu ver se está bem localizado aqui. Acredito que vocês estão vendo aí direitinho. Eu pego o quadrado da hipotenusa, tentar ocupar menos espaço possível aqui, ó. A hipotenusa opõe seu ângulo de 90 graus, então o raio menos R ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, R ao quadrado mais R menos 30 ao quadrado. E aí eu desenvolvo aí os produtos notáveis, né? Então aqui eu tenho R ao quadrado menos 2R, mais R ao quadrado. Isso é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 60 R mais 900. E aí a gente melhora isso cancelando aqui, né, pessoal? Ó, eu posso cancelar o R com o R. Tenho mais alguma coisa, tenho o R ao quadrado com o R ao quadrado. Ficando, portanto, com o seguinte, menos 2R igual a menos 60 R mais 900. Posso dividir toda a expressão, toda a minha igualdade por menos 2, vou ficar com R, troco o sinal de tudo e divido por 2, né? 30 R menos 450. E como eu quero achar a área do meu círculo e ele é dado com raio R, eu isolo meu R. R é 30 R menos 450 dividido por R. Deixo guardada essa informação. Agora, eu queria que vocês observassem o seguinte, vou novamente escrever as extremidades aqui da nossa semicircunferência e do círculo inscrito nela. Então eu tenho o A, o B, o C, vamos lá, tentei fazer uma localizando aqui direitinho. Agora eu vou focar aqui no segundo desenho. A, B, C, D, E, F. Aqui é o O e aqui é o P. Tudo bem? Agora veja o seguinte, ó. Eu tinha baixado o raio aqui, ó, que é perpendicular ao ponto de tangência F. Tudo bem? Então tá aqui.
Agora eu faço a mesma coisa, eu vou ligar o ponto F, perceba que agora é uma outra construção, né? Vou ligar o ponto F ao ponto B. O centro P à extremidade B. Então tá aqui. Continua sendo um ângulo de 90 graus aqui. Agora eu queria que vocês entendessem o seguinte. Aqui é o meu raio. Vamos pensar. Bom, nesse ponto aqui, ó, mede 30, né? Esse segmento mede 30, do ponto A ao ponto F mede 30. Temos que pensar exatamente isso. Bom, aqui tudo é 2 R's, olha só. Todo esse segmento aqui, ó, é 2 R's. Ou seja, é o diâmetro da semicircunferência. Certo? Perfeito. Nós precisamos encontrar esse lado aqui, ó, porque fazendo isso, a gente vai usar o teorema das retas tangentes à circunferência. Então, olha só. Aqui, do ponto F ao ponto B, é 2 vezes o raio menos 30. É ou não é? Então, do ponto F ao ponto B, é 2 vezes o raio menos 30. Tudo bem? De modo que, se de F até B é uma reta tangente ao círculo, de E até B também é uma reta tangente ao círculo, e esse ponto B é um ponto exterior comum às duas retas tangentes, esse feito se repete ali em cima, ali, ó, qual seja 2R menos 30. Lembrando que aqui, ó, de C até E é 12, né? Temos que ter cuidado com isso. Agora perceba o seguinte, se eu chamar este ângulo aqui, ó, de alfa, eu posso aplicar uma razão trigonométrica que relacione cateto oposto e o adjacente. Qual seja? A tangente, né? Então, a tangente, vou colocar aqui no cantinho, deixa eu ver se tá no foco aqui direitinho. Ó, a tangente deixa eu dar uma separada aqui. Então veja, a tangente de alfa é o cateto oposto, e aí eu estou olhando para este triângulo aqui, ó, né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 2Rs menos 30. De modo que o R, nós já encontramos aqui, ó, perceba, é 30Rzão menos 450 dividido por Rzão. Então eu vou substituir aqui, ó, a tangente de alfa é 30Rzão menos 450 dividido por Rzão, isso tudo dividido por 2Rs menos 30. Isso é um melhoramento da tangente aí, né, que a gente vai fazer, para a gente encontrar uma expressão mais simplificada. Perceba que embaixo eu tenho 2Rs menos 30. Eu posso transformar esse numerador em 2Rs menos 30 multiplicado por alguma coisa. E de que forma a gente vai fazer isso?
A gente vai fazer isso colocando aqui, ó, nitidamente a gente pode colocar o 15 em evidência em cima. Então, vou ficar com o seguinte. A tangente de alfa é 15. Dividir essa expressão numeradora aqui toda por 15 vai dar 30R. Opa, 2Rs. 2Rzão menos 30, dividindo 450 por 15 dá 30. Isso lembrando que está dividido por Rzão, e a razão da tangente é 2Rzão menos 30. Perceba que apareceu no numerador 2Rzão menos 30 e no denominador 2Rzão menos 30, posso cancelar, ficando, portanto, com a tangente de alfa igual a 15 sobre Rzão. Olha que legal. Essa expressão ela vai nos ajudar numa substituição futura. Agora entenda. Olha o que nós vamos fazer aqui agora. Bom, ao ponto de tangência, né, ponto P do centro ao ponto de tangência E, nós podemos construir o raio, né, formando também um triângulo isósceles que é congruente ao triângulo PFB. Então, o triângulo PEB é congruente ao triângulo PFB. Por qual motivo? Ele tem o raio aqui, que tem a mesma dimensão aqui, certo? Tem este lado que é igual a este, certo? Mas aí eu tenho que ter um cuidado. Preste atenção. Preste muita atenção. Vamos analisar agora. Então, aqui também, se ele é congruente, este ângulo aqui também mede alfa. Agora perceba, eu vou reconstruir esse desenho aqui, só que de uma forma diferente. Ó, eu vou agora construir, vou colocar as extremidades aqui, ó. A, B, C, D, E, F, P e aqui o O. Sei que aqui é 12, ó, 30, né? Este ponto aqui é 12, esse segmento é 12. E a B é 2Rs. Sei ainda que este ângulo aqui, ó, é 2 alfas. É ou não é? Nós concluímos fazendo essa decomposição, ligando o raio aqui e fazendo a decomposição desse quadrilátero, né? Nós encontramos aqui um desenho no formato de uma pipa, e toda vez que acontece esse formato dessa pipa com ângulos retos opondo-se, né? Ao traçar a hipotenusa de todos os dois triângulos, nós temos dois triângulos isósceles ali. Pois bem, que mais? Pense comigo, eu tenho uma semicircunferência. Vocês concordam que se eu ligar o C à minha extremidade A, eu vou construir um triângulo retângulo? Mas por quê? Isso é muito simples, porque o ângulo inscrito, ele está projetando um arco de 180 graus, e o ângulo inscrito é a metade do arco que ele projeta. Bom, se ele é triângulo retângulo, o triângulo ACB, ele é retângulo em C, nós podemos deduzir quanto mede esse cateto, sim ou não? Olha esse cateto aqui, ó. Preste muita atenção que aqui é um ponto
que pode acontecer erros. Esse cateto, pessoal, é 12 mais 2R menos 30, porque daqui até aqui, ó, não é 2Rs menos 30? E de onde saiu isso? Das retas tangentes, né? Um ponto externo, passando por ele duas retas tangentes ao círculo, esse segmentozinho aqui, ó, que vai de E até P, de E até B, tem a mesma medida de F até B, pelo teorema das retas tangentes. Feito isso, pessoal, a gente pode concluir que esse segmento todo é 12 mais 2R menos 30. Então, ó, CB é 12 mais 2Rs menos 30. E quanto é CB? Ah, CB é 2Rs menos 18. Perfeito. Esse é o segmento CB. Então aqui, ó, esse segmento aqui, ó, é 2Rs menos 18, certo? E para que a gente está fazendo isso? Para o seguinte, vamos pensar no cosseno. O cosseno de 2α, pessoal, essa questão ela pode sair também a partir de um determinado momento, a partir do teorema de Pitágoras, depois dele, você pode aplicar aí semelhanças também, tá? Eu estou tentando projetar esse exercício para relações trigonométricas, tá? As relações trigonométricas, nesse caso, são mais... Eu estou trabalhando porque elas são mais, assim, digamos assim, você trabalha vários conceitos aqui. Então, o cosseno de 2α, perceba, é o cateto adjacente. Quem é adjacente a 2α? 2Rs menos 18. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa no triângulo ACB? A hipotenusa é 2Rs. De tal modo que o cosseno de 2α, eu posso dividir numerador e denominador por 2, vou ficar com R menos 9 sobre R. Mais uma expressãozinha que nós achamos aqui interessante, né? Agora perceba o seguinte, pelas relações trigonométricas, identidades trigonométricas, né? O cosseno de 2α também é entendido da seguinte forma, ó. O cosseno também pode ser entendido como 1 menos a tangente ao quadrado de alfa sobre 1 mais a tangente ao quadrado de alfa. Essa relação, pessoal, eu acredito que tenha no nosso canal. Se não tiver, caso vocês tenham curiosidade para provar que é verdade essa igualdade, podem colocar aí no canal que a gente prova para vocês aqui, tá? A gente trabalha juntos aqui provando essa questão, essa igualdade aqui. E aí, sendo assim, como nós já temos a tangente de alfa, fica fácil a gente elevar ao quadrado. Eu vou substituir então, lembrando que a tangente de alfa foi encontrado lá 15 sobre o raio. Certo?
Feito isso, nós já temos que o cosseno de 2α é R menos 9 sobre R. Antes da gente copiar isso aqui, substituir, vamos substituir essa tangente de alfa igual a 15 sobre R. Então, nós sabemos que o cosseno de 2α é 1 menos 15 sobre R ao quadrado sobre 1 mais 15 sobre R ao quadrado, de modo que o cosseno de 2α é igual a 1 menos 225 sobre R ao quadrado, 1 mais 225 sobre R ao quadrado. E assim, a gente pode... Vou passar para cá, ó. Deixa eu ver se está no foco aqui. Sabemos que o cosseno de 2α é igual, aqui tirando o mínimo múltiplo comum, né, pessoal? É o R ao quadrado, então vai ficar R ao quadrado menos 225 sobre R ao quadrado. Isso tudo sobre R ao quadrado mais 225 sobre R ao quadrado. Bom, podemos cancelar o R ao quadrado com R ao quadrado. Ficamos com o cosseno nesse sentido, o cosseno de 2α é R ao quadrado menos 225 sobre R ao quadrado mais 225. O que, vou mais uma vez jogar aqui para o cantinho, né? A gente pode deduzir o seguinte: eu sei que o cosseno de 2α também é o quê? É R menos 9 sobre R. Então, R menos 9 sobre R, que é o cosseno de 2α, é igual a R ao quadrado menos 225 sobre R ao quadrado mais 225. Aqui nada mais há de se fazer a não ser multiplicar produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Multiplicar em cruz aqui. A gente vai obter o seguinte. Deixa eu ver se está no foco. R menos 9 vezes R ao quadrado mais 225 é igual a R que multiplica R ao quadrado menos 225. Tudo bem? Fazendo essa distributiva aqui com muito cuidado para não vacilar, né? Então vai dar R ao cubo mais 225 R menos 9 R ao quadrado menos 9 vezes 225 dá 2025. Isso é igual a R ao cubo menos 225R. Perceba que a gente pode cancelar o R ao cubo com R ao cubo, encontrando, portanto, a seguinte expressão. Menos 9R ao quadrado mais 225
R, vou pegar esse menos 225 e passar para o outro lado da igualdade, vai ficar mais, né? Mais 225R menos 2025. Isso é igual a zero. Para concluir aqui, eu divido tudo por menos 9, né? Para obter uma expressão mais simples. E aí eu vou fazer aqui, ó, vai ficar R positivo, né? R ao quadrado. Antes disso, né, pessoal? Lembrar que 225 mais 225 dá 450. Então, dividindo... Não, vou colocar aqui, ó, menos 9. Menos 9. Menos 9R mais 450 R menos 2025. E vou apagar isso aqui. Isso é igual a zero. Aqui eu vou dividir por menos 9. Fica melhor. Então, dividindo por menos 9 essa expressão... E começou o som, meu Deus do céu. Tem um dependente aqui do governo, que é de segunda a sexta, o som rufando, pessoal. Perdoe-me aí, mas infelizmente a gente fica um tanto quanto indignado. Então vai ficar 9, vai ficar R ao quadrado, menos 50R, mais 2025 igual a zero. Então aqui essa expressão que nós tivemos, né, uma equação quadrada, né? Vou transportar essa equação para cá, para baixo. Espero que tenha entendido, né? A divisão aqui direitinho. Vamos tentar concluir o raciocínio aqui antes que o som aumente, ele troque de música lá e coloque... Complicado, pessoal. Então, veja bem, a expressão que eu obtive foi a seguinte: R ao quadrado menos 50R mais... Eu falei 2025, mas não é 2025 não, é porque eu fiquei chateado com o som ali. Na verdade, aqui... 225. Aqui é mais 225. Eu dividi ali o 2025 por 9, por menos 9, deu mais 225. Isso é igual a zero. Então, pessoal, ao invés de a gente resolver por Bhaskara, vamos resolver essa expressão decompondo. De que forma? Eu posso entender o seguinte, que R ao quadrado, o 50 eu posso escrever da forma menos 45 menos 45R menos 5R mais 225. E aí nós temos o seguinte, eu posso colocar o R em evidência, R menos 45, vezes, menos, coloco o 5 em evidência, R, mais Jesus Cristo. Então ficou 9R menos 50
50 mais, ok, 225, R, aqui é menos, né, pessoal, colocando o menos 5 em evidência, menos 45, igual a zero. E aí nós temos que R menos 45 é o fator comum de novo, vezes R menos 5, igual a zero, de tal modo que o R menos 45 deve ser igual a zero, ou o R menos 5 deve ser igual a zero, de tal modo que R é igual a 45, ou o R igual a 5. Só que a gente tem que observar o seguinte, o R pode ser 5? Evidentemente que não, posto que o R é o raio da semicircunferência, e o raio da semicircunferência não pode ser menor que 30, né? Ele tem que ser maior que 30. Então, evidentemente que o valor que serve para nós é 45. Esse valor não serve. Posto isso, pessoal, já chegamos à solução praticamente. Por quê? Porque num dado momento ali, nós chegamos à seguinte conclusão. Chegamos à seguinte conclusão. Nós chegamos à conclusão que Rzinho, né? O R, o raio do círculo que eu quero encontrar, a área, é igual a 30 Rzão menos 450, isso dividido por Rzão. Feito isso, eu posso concluir que Rzinho é igual a 30, acompanha comigo, Rzão sobre Rzão, menos 450 sobre Rzão. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Ora, é tranquilo, ó. O raio do círculo que eu quero encontrar é 30, substituindo por 45 Rzão, que multiplica 45, que divide por 45, menos 450, dividido por 45. De tal modo que R, o raio do círculo que eu quero encontrar, a área, aqui é 30 menos 10. Portanto, o raio é 20. Feito isso, pessoal, a área desse nosso círculo, se o raio é 20, a área é π vezes o raio ao quadrado. A área é π 20 ao quadrado. Logo, a área é 400 π unidades de área. Olha que questão interessante, né? Que dá para trabalhar vários conceitos nela. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula. Desculpe aí os barulhos aí que estão externamente. Até a próxima videoaula.